Nada demais, simplesmente eu estou hoje no centro da cidade, então a questão sonora ela é mais proeminente, digamos assim. E chegou o dia, Bruno Vicari, em que falarei dos 4 cariocas aqui no Sport Center. E não foi na gestão Ivana Negrão. Certamente ela está assistindo a gente. Um beijo para Ivana, curtindo merecidas férias. Pois é, 32 finalizações contra apenas uma. 63% de posse de bola contra 37% de posse de bola. Um verdadeiro massacre do Flamengo para cima do Vasco ontem no Maracanã. Para um público excelente, se considerarmos que é o início de temporada, 50.504 torcedores marcaram presença no Maracanã para o primeiro clássico de 2026, em que o Flamengo foi avassalador e deveria ter vencido por mais, 3-0, 4-0, não fosse a atuação do Léo Jardim. Foram 15 defesas, como já destacou o Donk, 5 delas de alta complexidade, e ele acabou evitando que o Vasco saísse de campo com um placar pior do ponto de vista matemático. Ouvimos aí os 2 técnicos e a sensação que a gente tem é que o Felipe Luiz, que antes do jogo deixou claro que nós já informávamos ontem aqui no Sport Center, ele não era favorável a antecipar o retorno do elenco principal. Na conversa com o BAP e com o Boto ficou estabelecido que isso iria acontecer, mas o treinador gostaria de ter a manutenção do planejamento, mas comprovado ontem no campo que o Flamengo, com o seu elenco principal, e alguns titulares não jogaram, como por exemplo o Jorginho e o Arrascaeta, sobra tecnicamente contra os rivais, principalmente aqui no Rio de Janeiro e principalmente no passado mais recente contra o Vasco da Gama. São 13 jogos consecutivos em que o Vasco não vence o Flamengo. Do outro lado, problemas para o técnico Fernando Diniz conseguir solucionar a partir do momento em que o Vasco não terá mais o atacante Ryan. Ontem ficou fora da relação, a tendência é que entre hoje e amanhã o Vasco sacramente a venda dele para o Bournemouth da Inglaterra, e aí automaticamente o time precisará ser recomposto coletivamente para suprir a ausência do seu talento. Vitória merecida no Flamengo ontem, 1-0. Com esse resultado, o Flamengo sai da lanterna para a 3ª colocação do Grupo B com 4 pontos e o Vasco se mantém com 4 pontos na 3ª colocação do Grupo A. Ainda faltam 3 jogos para o Vasco e 2 jogos para o Flamengo. O próximo do Flamengo é o Fla-Flu, clássico no domingo, e o próximo do Vasco é o Boa Vista, jogo difícil em que o Diniz vai colocar outra vez o time reserva. Bruno. Pergunta se viu o mesmo jogo que o treinador, né? Vamos rodar esse trecho do Fernando Diniz que o Ébolo citou. O Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Isso era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo foi cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas chance criada de defesa muito difícil, eu não vi também. Cabeçada e chute de fora da área pode levar perigo também, né? Mas não foi só isso, né? O gol do Flamengo foi um chute da entrada da área. A primeira parte, eu acho que ele, na entrevista, ele tenta amenizar a diferença que nós vimos no campo, entre um time e outro, e natural, é parte do trabalho dele. A primeira parte da resposta, eu concordo inteiramente com ele, tabu atrapalhar. O primeiro tempo o Vasco jogou muito mal, demorou a pressionar, acho que ele faz críticas pertinentes ao próprio time. Só que aí ele comenta algo que não aconteceu. Né? Ele diz assim, e aí tá tudo certo também, porque é um direito dele acreditar que depois do que ele conversou com o time no intervalo, o Vasco pudesse melhorar. E ele diz, olha, se o Barros não tivesse sido expulso, basicamente é isso, o Vasco teria tido uma atuação melhor, o jogo teria sido mais equilibrado, nós teríamos melhorado em relação ao nosso desempenho do primeiro tempo. É justo que ele acredite nisso, mas é um comentário em cima de algo que não aconteceu, né? Tá no imaginário. O que aconteceu foi ruim para o Vasco, foi negativo para o Vasco, que jogou mal o primeiro tempo, como ele disse, e depois ficou com 1 a menos e não tinha reação. O tabu, que na verdade é uma escrita, como me ensinou o antigo companheiro Haroldo Habib, realmente está pesando, né? Eu não sei se pesa na cabeça do jogador, o Fernando Diniz dizer que isso não entra em campo junto, tá ok, mas assim, na rivalidade, no histórico dos dois times, né? Olha, nos últimos 35 clássicos, são 20 vitórias, 13 empates e 2 derrotas para o Flamengo. O Vasco venceu 2 dos últimos 35 clássicos. E, se não me engano, ontem foi o 13º clássico seguido sem derrota do Flamengo. Isso. E outra coisa assim, que me são números que a gente não está acostumado a ver entre 2 grandes. É um número que a gente vê entre um time com tradição e um time sem tradição. As realidades ficaram muito diferentes, né? 50 mil pessoas ontem no Maracanã, aproximadamente. Isso me surpreendeu. Mostra que o torcedor realmente gosta de ver a bola rolar, então quando tem um clássico, logo mesmo sendo um primeiro do ano, a galera vai. Mas deu uma disparada, né?
estava em 30 mil quando o noticiário ainda dizia que o Sub-20 seria mantido. Que já era um feito, o anúncio, o anúncio do titular deu uma potencializada. Fez disparar de 30 para 50 em um dia. Inclusive, a presença da torcida do Flamengo foi bem maior que a torcida do Vasco no Maracanã. Mas eu te garanto que os torcedores do Vasco não esperavam ver a diferença em campo que aconteceu ontem. Quando eu vi o Felipe Luiz com a camisa marrom ontem, eu falei, é uma forma de protesto. Ele só se veste de preto, tá de marrom, porque não chegou ainda, não era a hora, então resolveu vestir uma cor diferente. Ainda não chegou no tom que ele espera. Eu ainda não deveria estar aqui, então não vou estar inteiro. Ele falou que foi uma sugestão da mulher. Mudar o visual. Ficou elegante. Que ele disse que a camisa preta já estava encolhendo, de tanto que ele lavava. E tem que ser a mesma, negócio de superstição de futebol? Ele deu a entender que era assim, se não era mesmo, ele revelava umas 2 ou 3 ali. Vamos descobrir nas próximas semanas. Mas assim, ele pode ter feito controle de carga, né, nas camisas também, durante o ano. Mas houve um cansaço do preto. Agora ele tem razão. A calça cinza e agora ele foi de marrom. Ele tem razão na reclamação dele, né? Ele tem, mas é o seguinte... Não, a razão que eu digo assim, de se sentir magoado com o que foi dito, é absolutamente compreensível. Quem sou eu para dizer o que deve ofender ou o que não deve ofender? Até porque eu, particularmente, sou uma pessoa de estômago fraco. Você fala qualquer coisinha de mim, eu já fico arrasado. Qualquer coisa negativa, eu já fico... E isso é uma das razões para eu estar fora de rede social. Mas essa crítica do mercenário, gente, ela é tão usada, e ela é usada de uma forma tão leviana no futebol... que ela meio que perdeu o impacto. Não, eu acho... torcedor, se não é torcedor só do Flamengo, não, para qualquer torcedor, todo mundo é mercenário. Isso. Todo mundo que negocia dinheiro na sua profissão, né, é mercenário. Aí você vai fazer comparações básicas. Eu me lembro de uma vez há muito tempo que o Eric Faria estava entrevistando um torcedor do Flamengo, curiosamente, sobre uma renovação de contrato de alguém, e o cara, mercenário, só pensa em dinheiro, e o cara trabalhava num bar. Tinha um bar do outro lado da rua, o Eric foi muito sagaz. Tá vendo aquele bar ali? Se o cara te oferecer o dobro do salário, você deixa esse bar aqui e vai trabalhar naquele? Na hora, o cara já estava quase atravessando a rua. Quer dizer, para ele vale, mas pro craque do time, pro treinador, não vale. Não, mas o que eu lamento é que a gente tenha chegado num ponto em que o futebol virou este meio... E com as redes sociais que te afastam por causa disso, isso é mais um motivo para eu ter raiva dessa toxicidade toda, né? Imagina, um sujeito como você não quer estar lá, entre outras razões, por isso, porque sabe que em algum momento vai ter um palhaço que vai lá e vai te ofender, e um sujeito mal educado. Então a gente está vendo no futebol brasileiro, em janeiro, o treinador do campeão do ano passado, do grande campeão do ano passado, magoado, porque se sentiu chamado de mercenário, o treinador do grande vice-campeão do ano passado, que as pessoas entendem como algo pejorativo, algo jocoso, no Brasil é melhor você ficar em 9º do que em 2º. Né? O time que ficou em 2º entra com uma dívida muito grande a pagar. O que está em 9º está tranquilo, está tudo certo. Né? Então, teve um muro pichado e foi vaiado ano passado e também está magoado. O Abel Ferreira também é magoado com parte da torcida que o ofendeu e o xingou durante o jogo contra o Corinthians na Copa do Brasil e em outra oportunidade. Então, eu acho assim, tudo bem, é natural, já é velho, é antigo, mas é um ambiente ruim. Flamengo, nunca o presidente interferiu em qualquer decisão que tenha a ver com escalação de time, com forma de jogar, com plano de jogo, nunca. É preciso deixar isso claro, porque isso nunca se passou e não se passou agora. O que se passou foi, ele pediu-nos para mudar o planejamento que tínhamos, por razões institucionais, por a situação em que estava o Flamengo no Carioca. Nós tivemos algumas discussões sobre isso, e quando eu digo discussões não é ninguém andar a bater um no outro, é apresentar os prós e os contras. E foi decidido que tinha que se ajudar o clube no Carioca, mas nem sequer a decisão de vir o elenco profissional toda foi do presidente, foi exclusiva do departamento de futebol. É sabido, não vamos esconder a ninguém, que nós queremos muito ter aqui o Paquetá. É sabido que o Paquetá quer muito vir para aqui, mas em todas as negociações há uma terceira parte. E há uma terceira parte que não está muito convencida em vender o Paquetá. Temos tido avanços significativos nessa questão. Agora, dizer que é uma operação muito difícil, uma operação, quando eu digo muito difícil, porque estamos a falar de valores e de jogadores
de um patamar muito, muito, muito grande, em que vamos ter que ter alguma paciência, vamos ter que contar com a colaboração do West Ham, não é? Negociar com o West Ham, não é uma coisa como no Futebol Manager, eu quero o Paquetá, toma lá este dinheiro. Há muitas coisas envolvidas, porque não é exclusivo de um clube brasileiro pagar parcelado, todos os clubes no mundo pagam parcelado, há uma série de negociações e de tratativas que têm que ser feitas, que demoram o seu tempo, não no tempo que nós gostávamos, acho que o Paquetá estivesse já aqui, mas estamos a trabalhar e é isso que a gente pode prometer, é que estamos a trabalhar. É isso aí, flamenguistas. As notícias de hoje, aí nessa quinta-feira, trazidas aí pela ESPN, pela Sport TV, sobre o Flamengo. Ontem o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 e, de fato, foi um amasso, assim, né? O Diniz, ele tentou amenizar a situação do Vasco ali, mas não foi nada fácil, né? E aí essa bela notícia aí do Boto, que o Paquetá pode chegar aí a qualquer momento, tá? Quero estar deixando os créditos para a Sport TV, para a ESPN, e agradecer a você que ficou até aqui, deixe seu like, comenta no vídeo, tá? Ajuda o nosso canal a crescer, beleza? Valeu, galera, fui!